noite! Estamos aqui de novo nos grandes estúdios da Pint Network na Brasil Brau e a gente está falando aqui com o César da CBL e sem esse cara e a CBL não seria possível eu estar segurando o futuro nas mãos. A CBL foi nossa apoiadora aqui, cedeu os lúpulos, inclusive brasileiros, para que a gente pudesse produzir essa receita maravilhosa. Mas eu queria, César, que você primeiro contasse pra gente qual é a da CBL. O que a CBL tem diferente das outras coisas que estavam acontecendo de lúpulo no Brasil? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, não depende de mim, depende de uma equipe. Cooperativismo é isso, né? É isso. Somos 25 e os 25 cada um contribuindo um pouco, né? Bom, o que a CBL faz que realmente é diferente no mercado? Primeiro, né, existia uma demanda muito grande do cervejeiro por uma falta de padronização. Afinal, a gente estava começando uma cultura no Brasil, é um movimento que vem de 10 anos para cá, cada um fazendo sua carreira solo, brigando de um lado e de outro, né? Mas sem um produto padronizado, né? E aí, o que a gente fez, chegamos em 2024, várias pessoas entendendo que a carreira solo não ia virar, resolvemos nos unir para fazer a cooperativa. E a ideia da cooperativa é principalmente atender essa padronização que não existia até então. Tá, Entendeu? tá. Uma outra questão que a CBL consegue, ela consegue dar uma capilaridade que ninguém mais dá, se não for no sistema cooperativista. Ela consegue pegar lúpulo de norte a sul do país e beneficiar num único ponto. Perfeito. Nós separamos o beneficiamento em duas partes justamente para isso. O beneficiamento primário vai até o lúpulo desidratado e o beneficiamento final vai do desidratamento até a peletização. Perfeito. Isso era uma das coisas que, quando eu ouvia falar do lúpulo americano, quando as pessoas falavam do Yakima Valley, das fazendas americanas, que todas produziam juntas e beneficiavam juntas, né? Tipo, no mesmo lugar. Mandava tudo para lá e dali, daquele beneficiamento coletivo, cooperativo, o lúpulo era distribuído, enfim. Aí é distribuído por várias outras empresas, é outra história. Eu tô no mercado cervejeiro como consumidora há mais tempo do que eu gostaria de declarar. Mas como sommelier e produzindo conteúdo há, sei lá, 10, 12 anos. E a gente ouvia muito falar, não dá lúpulo no Brasil, porque o Brasil não tem clima para lúpulo, blá, blá, blá. Aí eu tô aqui conversando com você, falando de lúpulo do norte e sul do país. Não dá lúpulo no Brasil? Pouca safra? Se dá. E como? Olha, o maior exemplo, eu costumo falar, eu estou em Ribeirão Preto, região de Ribeirão Preto. Tá. Ribeirão Preto é desértica, umidade relativa de 15%, é um negócio, é um calor. No inverno, a nossa temperatura de dia é 30 graus. Então, era o maior receio, né? Então, o lúpulo, assim como a uva, começou aonde? Todo mundo foi para o sul, porque em tese é um clima mais parecido com temperado e tal. E na verdade é um ledo engano, porque o lúpulo ele dá no verão da Europa, no verão dos Estados Unidos, que é extremamente quente, né? Então, alguém percebeu isso, não tem mérito nenhum nesse negócio, mas o pessoal foi percebendo, trouxe plantas para cá, e a grande trava do lúpulo era o fotoperíodo. Porque aqui no Brasil nós não temos nenhum lugar do Brasil que tem 16 horas diárias. Então, o que aconteceu foi só quebrar esse paradigma com a luz complementar artificial. Acabou o problema, produzimos muito bem, obrigado. Estamos fazendo aí de 2 a 3 safras e com vigor. Com vigor. Legal. Ontem a gente estava conversando e a gente estava falando, na minha opinião, gente, novamente, eu adoro tirar coisas do meu sovaco, mas depois de ter gravado mais de 300 programas, eu já falei com cervejeiro, cervejeira, dono de bar, dono de plantio de lúpulo. Eu acho que para o lúpulo, de fato, florescer e crescer como ele precisa no Brasil, precisa de incentivo, precisa da Embrapa, para ele, de repente, quiçá, virar uma commodity. E aí você estava contando para mim sobre a soja e falando da quantidade de safras da soja e brincando que em muito pouco tempo o lúpulo vai bater essa quantidade de safras da soja. Eu acho que era legal a gente trazer essa comparação do tipo... Tá. Eu tenho uma empresa de consultoria agroindustrial já desde 2011, mas eu trabalho há 40 anos na lavoura, na agroindústria, né? Na agroindústria de cana, especificamente. Então, a indústria de cana, para chegar onde eu estou, conhecimento e tal, demorou 40 anos apanhando, né? Certo. E 40 anos são 40 safras.
A soja, mesma coisa, similar. Aí as outras culturas, o milho, por exemplo, você consegue fazer uma safrinha, tal, ainda dá uma outra safra, mas nós conseguimos fazer três. Então, eu comecei, a minha lavoura, estou indo para a 12ª safra, a minha lavoura começou em 2022, eu já estou na 12ª safra, entendeu? Olha a diferença. Então, a curva de aprendizagem é outra. Sim. E isso aconteceu com todos os colegas da cooperativa, né? Todos os colegas do Brasil, Sim. né? Sim. No sul, o que acontece? Por questões climáticas, você não consegue o mesmo efeito. Quando você consegue 2 safras, é muito, entendeu? Então, você vê, quanto mais a gente vai subindo na latitude, melhorou a questão da insolação e do calor, da temperatura, que é o que a planta precisa, entendeu? Eu acho que é importante a gente pontuar, você trouxe uma coisa que eu acho que é legal, que é a gente tem um país muito extenso e que, consequentemente, a gente vai ter terroirs diferentes em cada região do país. Uma das coisas que você começou falando que é, vamos padronizar, entre aspas, esse terroir, para que as cervejarias tenham garantias, entre aspas, do produto o que aquele lúpulo vai agregar na cerveja, tá? Eu acho legal, eu acho importante. Mas será que em algum momento vai surgir a variedade brasileira? A gente vai ter o Nelson da Silva? Então, essa é a grande questão, né? É uma cultura muito jovem no país ainda para se falar, mas com certeza vamos. O exemplo que a gente estava falando da soja a soja há 40 anos não era nada no Brasil. Aham. Embrapa entrou na jogada, o que aconteceu? Revolucionou, adaptou Aham. para climas tropicais, puta, deu um boom de produtividade, né? A nossa expectativa é que a hora que a Embrapa entrar de cabeça no negócio, a gente vai ter variedades para 2, 3 safras por ano. Afinal, é uma planta que ela já há centenas de anos ela está trabalhando com uma safra por ano. Então ela está programada geneticamente para isso. Certamente a gente está esforçando e tendo perda de produtividade hoje. Imagina uma cultivar desenvolvida especificamente para fazer 2, 3 safras por ano. É só a Embrapa entrar em jogo que a gente tem certeza absoluta que vai acontecer. E eu acho também que falta um pouco ainda da adesão das cervejarias nacionais, que estão. O cachimbo deixa a boca torta, que É estão mal verdade. acostumadas, ou bem acostumadas, eu não vou saber dizer, com o lúpulo estrangeiro, que era só o que se tinha até relativamente pouco tempo atrás. Então também não dá para dizer que a gente vai mudar um mercado que está, sei lá, falando apenas de cerveja artesanal barra independente, há 20 anos comprando lúpulo fora e falou assim, não, mas peraí, compra o meu aqui que é bom. Aí o cara fala, pô, eu já compro esse lúpulo no mesmo lugar, minha receita tá padronizada, se eu quiser repetir, eu repito, porque eu sei que o lúpulo vai dar isso aqui, tal, tal, tal. Então eu acho que também tem esse poder de convencimento Sem dúvida. que vocês estão apresentando o laudo da qualidade do lúpulo, explicando tudo isso. Muita gente não sabia desses laudos ou não entendia a leitura desses laudos, vocês estão fazendo isso. Então, eu acho que a cultura do lúpulo, há 3, 4 anos atrás, não dá lúpulo no Brasil. Completamente errado. Então, uma coisa que você citou, né? De uma maneira ou de outra, o pessoal leva para um centro de beneficiamento, tal, isso é verdade, mas não blenda. A nossa cooperativa a proposta é fazer o blend para padronizar. Então, são duas coisas diferentes. Você beneficiar num centro ou Aham. você blendar no centro, entendeu? É isso que está propiciando esse padrão único, né? Essa é a proposta, tem muito trabalho a ser feito ainda, mas a gente tem convicção que estamos no caminho certo. Agora, uma outra questão que enaltece aí o lúpulo brasileiro de uma maneira geral em relação ao importado é o envelhecimento do lúpulo, né? Nós não temos, nem que você queira, não dá para envelhecer. Nós temos uma boa aceitação no mercado cervejeiro, temos tido uma boa abertura, só que está faltando a adoção de cervejas de série, que é justamente o que a padronização vai atender, tá? Sem deixar de atender aquele sujeito que quer fazer uma season, quer fazer uma Sim, que quer fazer cerveja. uma inovação. Exatamente, Sim, ele sim, continua com o gourmet dele, se ele quiser sim. fazer uma cerveja aqui Óbvio. ou ali, a gente segrega Óbvio. e vamos bola para frente, mas tem o padronizado para quem quer fazer uma cerveja de Sim. série, né? Porque com o lúpulo que tem o terroir nacional,
que não está o blendado está formando o nosso terroir padronizado. Mas aquele mesmo lúpulo que não foi blendado, ele está formando o terroir nacional. E quem sabe, de repente, botando a mão numa cumbuca muito cumbuquenta, a Escola Brasileira de Cerveja. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Ingrediente nacional, malte nacional, lúpulo nacional, e etc, etc, etc. Exatamente. Essa pegada do nacionalismo também nós criamos, aí já pela Prolúpulo, né? Eu faço parte da Prolúpulo também. Nós criamos um selo identificando a cerveja como feita com lúpulo nacional. Então, a ideia é valorizar cada vez mais, não que a gente vai extinguir de maneira nenhuma, né? A concorrência é saudável sempre, mas a gente vai ter os dois para provar, distinguir, degustar, né? O lúpulo nacional contra o lúpulo importado. A grande vantagem, volto a falar, o frescor dá uma diferença enorme no lúpulo, porque a lupulina, ela se oxida. Sim. Nós temos ali agentes, o alfa-ácido, tem uma série de coisas ali que oxidam, né? Sim. E uma outra coisa, Lud, que eu gostaria de falar também é que a gente está explorando outros mercados além do cervejeiro. O lúpulo é um antibiótico natural, né? E com isso ele tem penetrações, por exemplo, na pecuária, na suinocultura, na avicultura. Ele tem penetrações no setor sucroenergético como antibiótico natural, inclusive. Então tem uma infinidade de assuntos aí no fármacos e etc. que a gente está começando, está engatinhando ainda no Brasil, mas é um mercado lindo que tem pela frente. Uma coisa que a gente pede é que realmente o cervejeiro acredite no futuro, né? Exatamente. No futuro do lúpulo nacional, porque já é uma realidade. Agora, acabou, eu costumo falar o seguinte, acabou o romantismo, agora é para valer, porque tem que sobreviver desse negócio, né? Então, acabou a fase de não pagar a conta, tudo era muito bonito, um mundo de sommeliaria e tal, né? Agora é para valer, né? Tem que fazer a coisa virar séria, produtividade em alta, qualidade em alta, e bola para frente, mercado. Meus amigos, é isso. Eu queria agradecer a presença do César aqui comigo. Muito Obrigado, obrigada. Luiz. Ter ajudado a gente a realizar esse sonho aqui e mais, esse sonho aqui que é poder materializar os dados da nossa pesquisa, transformar isso num produto de verdade e que é o futuro. Obrigada, César. Saúde. Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui de novo no nosso estúdio da Pint Network, aqui na Brasil Brau. O papo é com o Rodrigo Santana, da Pinnacle, que além de ser um parceiro do Surra de Lúpulo já há algum tempo, nos ajudou na produção dessa cerveja Futuro. Então eu estou segurando o Futuro nas mãos. Será que você vai conseguir segurar? É absolutamente exclusivo. A gente usou aqui uma levedura da Pinnacle, o Rodrigo vai falar um pouquinho sobre ela, mas antes da gente falar sobre a Futuro, que é maravilhosa, eu vou abrir inclusive para deixar todo mundo com vontade, eu queria que o Rodrigo explicasse para a gente sobre como é que foi a escolha da cepa da levedura que vocês trabalham com a parte de cerveja sem álcool, por que essa cepa, quais são as características dela, o que é o ponto positivo que vocês falaram, cara, vale investir nessa cepa e vamos embora. Bom, primeiro, obrigado. Né? Essa parceria eu acho que está rendendo e já rendeu muito mais frutos do que a gente imaginava desde o começo, então obrigado por me receber, obrigado por dar espaço para a gente falar um pouquinho. Dentro do congresso que está acontecendo, de muita coisa que a gente está escutando, pessoas falando muito sobre cerveja sem álcool, todo mundo querendo se aventurar, querendo fazer algo. Ontem teve uma palestra muito interessante que foi comentado que qualquer cepa faz cerveja sem álcool. Então não precisa ter uma levedura especial, é só você controlar teu processo, parar a fermentação no momento correto. O que eu acho que sim, por um lado, mas a gente também pode argumentar que qualquer cepa faz uma lager, qualquer cepa pode fazer uma IPA, mas ela vai ser a cepa correta, ela vai entregar o perfil sensorial. Se eu usar uma Belgian Ale para fazer uma lager, vai sair cerveja, mas não vai sair com o perfil de lager. Você pode chamar de lager, tu não vai entender que não é uma lager, mas sim. Isso acontece no mundo da sem álcool. Tem algumas cepas que produzem compostos fenólicos, não se quer em uma IPA, por exemplo, mas se usa porque é uma categoria que está surgindo, então aceita muita coisa. Então o nosso conceito foi buscar algo que nos entregue o mais próximo do que é a cerveja normal. Uma cerveja sem álcool é uma categoria por si só, tem que ser pensada por si só. Os sabores
tem que ser pensado como algo particular. Essa busca infinita de fazer uma versão de uma mesma cerveja sem álcool, eu acho que a gente está muito distante ainda, talvez um dia a gente chegue lá, mas hoje não é uma realidade. Então a gente desenvolveu nossa levedura como? Por processo de seleção mesmo. Então a levedura, ao longo de centenas de anos, milhares de anos, foi domesticada. Então a gente trabalhou com ela para ela produzir sabores específicos, certos comportamentos de floculação, certos comportamentos de consumo de maltotriose, até o consumo de maltose. Então, dentro do nosso banco de leveduras, que é consideravelmente grande, a gente fez toda uma seleção, qual que não absorve maltose, não consegue consumir maltose e maltotriose, deu uma quantidade X de cepas, e dentro dessa quantidade X a gente foi vendo em questão de sabor, e chegou nessa cepa Saccharomyces cerevisiae. Então, sem variação, não é Cavalieri, não é não Saccharomyces, não é nenhuma, digamos, novidade em relação de cepa, nem de processo, senão algo que a gente faz com quase qualquer cepa, né? Ó, vamos ver qual que dá o resultado que a gente quer. Claro. Então, sendo Saccharomyces cerevisiae, ela tem algumas características que outras cepas não Saccharomyces têm, que algumas pessoas podem ver como uma desvantagem, que, por exemplo, acho que a Cloveromyces ou a Bic, algumas dessas não Saccharomyces não produzem álcool a partir de sacarose ou a partir de outros açúcares simples, o que te dá segurança com o até 0,5. A nossa, por ser Saccharomyces cerevisiae, ela sim produz álcool desses outros açúcares simples, mas ela também entrega um maior poder de acidificação e uma maior redução do tal famigerado aromas de mostos, aldeídos, enfim. Então a gente consegue chegar num sabor um pouco melhor, gerar mais ácidos orgânicos, que diminui o pH um pouco mais do que essas outras cepas, e acaba que entrega uma cerveja melhor, um sabor melhor, mais fiel. Sim. Pensando nos estilos que estão sendo produzidos, que são IPAs, lagers, enfim. Então, qual é a ideia? Você vai ter que fazer o seu trabalho como cervejeiro, como cervejeira, que é cuidar da fermentação, do teu mosto, das tuas práticas para não chegar no 0,5. A nossa tem uma capacidade um pouquinho maior, mas o cuidado é o mesmo. Sim. Só que a gente acredita que esse cuidado sendo o mesmo, talvez um pouquinho mais estrito, que é necessário em qualquer cervejaria, Sim. o resultado sai melhor. Então, essa foi a história por trás, a explicação de por que a gente acredita que ela é um pouquinho superior, enfim. Outros produtos também têm suas qualidades, mas a gente realmente acredita que ela pode entregar uma cerveja melhor. Perfeito. Uma coisa que você falou, que a gente tem debatido no Surra, e o próprio Davi, assim, que começou, foi o pioneiro, né, de falar, vou fazer uma cerveja com produtos apenas sem álcool. Ele já vem defendendo isso, até porque ele nasceu uma cervejaria que não tinha nenhuma cerveja e produz a primeira cerveja. Em alguns momentos a cerveja artesanal caiu na esparrela de eu tenho uma IPA e vou produzir a mesma IPA sem álcool. Eu acho, na minha humilde opinião, que essa é a pior decisão que eles podem tomar. Porque apenas a grande indústria conseguiu fazer uma cerveja tão fiel à original, né? Pra zero. E ainda assim, não chegaram lá no idêntico, né? Sim. É muito próximo. Eles são o que fazem o melhor trabalho em fazer a sua versão sem álcool. Sim, sim. Quando você chama alguma cerveja de algo, você gera uma expectativa. Então, quando a gente pensa em uma IPA sem álcool, não tem que pensar numa versão da minha cerveja sem álcool. IPA, o que que ela tem? Os aromas, sabores de lúpulo, amargor, certas características-chave que eu acho que ela pode entregar. Mas pensar nessa minha versão, Sim. não vai acontecer não agora. E por que que eu também falo que talvez um dia aconteça? A gente faz cerveja normal com álcool há quanto tempo? 5.000 anos? Sim. Quanto tempo a gente está aprimorando as técnicas É muito cedo ainda. e os estudos e a ciência? Sim, sim. E sem álcool, assim, pensando nos primeiros desenvolvimentos desde os anos 40, 60? Então, claro, e lá era bem precária a coisa. Né, comparando, a gente ainda não é nenhum embrião, comparando Sim. com a história da cerveja. Então, tem Pro muito tempo que da saber. história, esse tempo é nada. Nada, a gente está numa modo de concepção do conceito. Hoje já conseguimos encontrar produtos que são palatáveis, que são bons, que remete ao que é a cerveja normal. Se é que a gente pode classificar como normal, né? Mas nessa Sim. história de com e sem álcool. Mas eu acho que a gente ainda vai chegar lá, ou pelo menos vai definir a categoria como algo, como se fosse até um estilo, né? Sim. IPA é de uma forma, American Haze, o sem álcool, acho que também vai poder ser bem definido em que aroma se adequa ou não a um sem álcool, e mais do que querer chegar ao resultado perfeito de uma versão
sem álcool da sua cerveja de linha? Não Sim. sei, aí a gente já tá A gente vai. teorizando, né? Estamos falando de futuro, e o futuro a Deus Exato. pertence. Não, o futuro pertence a mim, está em minhas mãos. Mas, na verdade, para a gente ir caminhando para enrolar, encerrar esse papo, eu acho que tem. Eu estou tentando. Eu, na minha vida, tento forçar as minhas opiniões. Brincadeira. Na verdade, assim, por exemplo, eu sou da teoria que a gente deveria chamar a cerveja artesanal, que não é artesanal, todo mundo é fabril, de cervejaria independente. Se você não tem capital estrangeiro, você é uma cervejaria independente. Ó. Mini, média, pequena, macro. Gigante não vai ser, porque vai ter capital estrangeiro. Mas eu gostaria que a gente tivesse nomenclaturas. E isso é para falar de cervejaria. Para falar de cerveja sem álcool, eu fico pensando que a gente está na terceira geração da cerveja sem álcool. A terceira vai até o momento onde começa lá nos anos 40, 60, como você falou, e termina lá na Liber e na Kronenbier, que eram bem ruins. Aí você vem sofrido, um pouco esquecido desse assunto e tal, nananã. E aí em 2020 a Heineken chega com a Heineken 00 e muda o jogo, do tipo assim, peraí, isso é muito parecido, né? Isso é muito palatável para quem gosta daquilo, isso é muito palatável. E a gente está agora em 2026, ou seja, 6 anos depois. O prazo, o pulo também vai diminuindo o tempo, né? A gente dá um passo maior, mas o tempo que a gente leva por conta da tecnologia vai sendo menor. Para mim, a gente está na terceira geração da cerveja sem álcool. E talvez daqui a 1 ano a gente esteja nesse lugar que você está falando, de estar cada vez com uma cepa mais específica, mais centrada para apresentar uma cerveja que não tem essa percepção sensorial que incomoda. Você acha que é por aí? Eu acho que sim, talvez não só de cepa, porque eu também não quero ficar só defendendo o meu negócio, o que eu estou fazendo, eu penso mais no modelo integral de produção. Aqui na própria feira a gente vai em alguns estandes que eles já estão com algumas enzimas, alguns saborizantes que é um sabor de fenólico para fazer cerveja de trigo sem álcool, por exemplo, é um sabor de álcool, por exemplo, um aroma e sabor de álcool que dá, tem uma empresa na Nova Zelândia que tem um produto que dá a sensação de calor do álcool. Ah, olha só. Que eu até nem lembro o nome agora, mas eu acho que é um pouco esse o caminho, assim, como a gente encontra os produtos, os caminhos e os processos para chegar nesse lugar de talvez um dia fazer uma versão sem álcool, ainda que eu não sei se esse é o único caminho. Sim. Hoje é o que a gente procura, né? Fazer a versão exatamente igual, porque é o que o pessoal quer tomar, mas talvez existam outros caminhos que a gente acha que vai descobrir ao longo desse terreno que ainda está sendo pavimentado, né? Não é tudo mato ainda, eu acho. Eu também acho. Já diminuiu, já não é uma Sim. floresta fechada, mas tem muita coisa para ser descoberta, enfim, explorada, pesquisada. E até o episódio com a Bianca que vocês fizeram, Sim, ela Bianca falou Tellini. muito sobre isso, então eu acho Sim. que ali vai sair muita coisa bacana. Então acho que E eu acho que o pensamento, o que eu queria trazer é justamente isso, essa linha do tempo, do tipo, a gente começa lá na década de 40, 60, aí a gente leva um monte de tempo na primeira fase da sem álcool. E aí a gente agora passou pela segunda fase, que talvez tenha sido a 0 da Heineken, e agora a gente está nessa terceira fase, aí levou mais 6 anos, digamos assim. E agora talvez vai levar 6 meses, 1 ano, para a gente ver uma outra descoberta que vai trazer essa semelhança ou essa agradabilidade de sabor e aroma, seja através da levedura, seja a união da levedura com os outros ingredientes da cerveja e outros compostos que vão ser colocados por aí. Eu acho que é por aí. Acho que a gente está diminuindo a janela temporal, é isso que eu quero dizer. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas eu acho que está coberto de razão. Não teria nada até nem para acrescentar mais, mas eu acho que sim. Pensando até história da humanidade, as revoluções industriais, vai diminuindo o tempo, eu acho que a gente está vendo algo nesse sentido, sim. Perfeito. Tem muita gente boa pesquisando sobre isso. Exato, então... não tem como dar errado, gente. Tem muita gente boa pesquisando sobre isso. Exatamente. Rodrigo, queria te agradecer demais por ter estado com a gente. Obrigado. Foi um prazer receber você e é um prazer ter a Pinnacle com a gente aqui no Surra de Lúpulo. Muito obrigado.